E aí pessoal, tudo bem com vocês? E eu estou trazendo para vocês uma série de vídeos em que nós vamos falar sobre os principais e os mais importantes elementos no desenvolvimento de software que nós não podemos esquecer se a gente quer oferecer uma excelente experiência para o nosso usuário. Se você já se inscreveu aí no nosso canal, deixa um like. E se você não se inscreveu, se inscreve agora, porque tem muito conteúdo legal. Agora, vem comigo, que hoje nós vamos falar sobre a tela de login, que é a primeira tela, uma das mais importantes que a gente tem que considerar na hora de criar um aplicativo, um software e uma startup. Bora lá? Então vamos para o nosso primeiro exemplo e vamos falar sobre tela de login. Para esse vídeo nós vamos usar como base um dos softwares que nós desenvolvemos aqui na PenseApp, chamado de encontreiapp.com.br. É uma plataforma para que pessoas possam encontrar médicos, pessoas da área de saúde e possam agendar e pagar pelo serviço diretamente do celular ou pelo computador, sem ter que falar com ninguém. Um serviço muito legal que a gente criou aqui na PenseApp. Então vamos lá. Então, nós entramos aqui na nossa plataforma encontreiapp.com.br e nós vamos na tela de login. Vamos fazer o login como um usuário, como um paciente que está buscando um médico, procurando pela agenda de um médico. Então, nós vamos clicar em entrar. Esse aqui é um ponto bem importante. O usuário tem que ter claramente visível e de uma forma bem simples para que ele encontre a forma como ele vai se autenticar, como ele vai se logar nesse produto. Tá? Então não esqueça de deixar isso sempre uma área visível, uma área bem clara para o usuário. E aqui nós já vemos os elementos mais importantes de uma tela de login. Como a gente está falando de experiência de usuário, é bem interessante colocar sempre uma mensagem bacana, uma mensagem divertida, algo que mostre para o usuário que ele é um ser humano, que lembre ele que ele é um ser humano, né? Então, bem-vindo de volta, né? Faça seu login, olha que legal. E aqui a gente até já tem alguns dados interessantes, né? 295 profissionais cadastrados, 14 cidades atendidas, ou seja, essa aqui é uma tela de login que não somente faz a autenticação do usuário na plataforma, mas ela também traz alguns elementos que mostram o que é esse serviço e quais são as possibilidades que esse usuário tem ao utilizar esse serviço. Mas o mais importante, que a gente não pode esquecer numa tela de login, é a forma como o usuário vai se autenticar. A forma mais básica e mais simples que existe é e-mail e senha. Então, nós exigimos do usuário um e-mail e uma senha que ele cria. Então, vamos colocar aqui um e-mail, colocar um e-mail qualquer, e-mail.com. Esse aqui é o meu e-mail. E uma senha. Vejam aqui um elemento bem interessante. Ao construir uma tela de login, é sempre muito importante, não podemos esquecer, do sigilo que esse usuário gostaria de ter, ele quer ter em relação à sua senha. Então a gente utiliza esses pontinhos aqui que escondem, né? Então a gente chama isso de máscara, que vai esconder a senha do usuário e não vai ficar visível. Imagine que seu usuário está apresentando a tela dele para alguém. Então ele vai digitar a senha e a pessoa que está visualizando a tela dele não vai ser capaz de copiar aquela senha. Mas é claro que se a senha for muito complicada, eu preciso entregar para ele uma forma de ver a senha que foi digitada. Então, esse olhinho, esse elemento aqui é sempre importante utilizar, que é o elemento de mostrar senha, na qual esse usuário poderá visualizar qual foi a senha que ele digitou. Então, não esqueça de colocar sempre esse mostrar senha no seu software. Outro elemento de extrema importância que a gente tem que considerar é que o nosso usuário ele pode ter esquecido a senha dele e ele precisa recuperar essa senha. Então, é muito relevante, é muito importante que a gente não esqueça de colocar este botão e essa funcionalidade, esqueceu senha. Então, o princípio é muito simples. Eu vou clicar no esqueceu sua senha, eu vou digitar o e-mail, Então, eu digitei meu e-mail e agora eu vou recuperar a senha.
E aqui eu tenho uma mensagem que vai informar que um e-mail foi enviado para o e-mail daquele usuário, né? E é sempre legal colocar uma mensagem dizendo: verifique também a sua caixa de spam. Como muitas vezes a gente marca e-mails de algum determinado domínio como spam, porque a gente recebe muito e-mail daquele domínio, e-mail marketing, esse tipo de coisa, então pode acontecer de esse e-mail de recuperação ir para a caixa de spam. E se você não avisar o usuário, ele não vai saber como proceder nesse caso, e aí provavelmente ele vai ficar perdido e vai reclamar que não recebeu o e-mail. Então não se esqueça de colocar essa mensagem, ok? E se eu quiser entregar para o meu usuário uma experiência fluida, de modo que ele não precise ficar digitando a senha dele a todo momento? Então eu posso utilizar a funcionalidade lembrar senha. Aqui é interessante você colocar um checkbox, colocar algum elemento para ele marcar que ele quer que lembre da senha. Então, como a gente pode ver no que nós fizemos aqui na Encontrei, basta o usuário clicar na caixa de seleção que na próxima vez que ele for acessar a plataforma, ao chegar nessa tela de login, a senha será lembrada. E é importante lembrar uma outra coisa muito relevante. Pensa assim, vamos supor que o nosso usuário que está acessando essa plataforma, ele nunca tenha acessado, nunca tenha criado uma conta nesse serviço. Então, por exemplo, eu cheguei agora, sou um paciente que preciso buscar um médico na Encontrei. Só que eu não tenho uma conta na Encontrei, eu nunca acessei a Encontrei, essa é a primeira vez que eu estou acessando a Encontrei. Então, como que eu faço? O que eu devo oferecer para o usuário para que ele possa, então, criar uma conta? É muito simples. Nós colocamos aqui uma espécie de uma comunicação que é mais ou menos como uma conversa com o usuário. Não tem uma conta? Crie uma agora. Então você coloca um elemento, um botão, aqui reparem que a gente colocou um botão texto, em que ele se destaca pela coloração azul, que é a cor que a gente utiliza para os botões mais importantes para o nosso usuário na Encontrei. Então eu vou criar uma conta agora. Então vamos criar aqui. Coloco o meu nome, o meu e-mail, o telefone, uma senha. Mais uma vez a gente vê aqui a aplicação da máscara escondendo a senha, mas eu entrego para o usuário o botão mostrar senha, que vai me permitir visualizar a minha senha que eu digitei. Outro ponto muito importante que a gente já tem que aproveitar a tela de login e a tela de cadastro é sempre oferecer ao usuário a leitura dos termos e condições do serviço. Então aqui, como a gente pode ver, nós colocamos uma checkbox em que ele vai dizer que aceita os termos e condições do serviço. Mas Miguel, que termos e condições são esses? Então é sempre importante ter um link para os termos e condições que, ao clicar, eu vou abrir uma página na qual nós vamos explicar quais são os termos, as condições, as regras de privacidade, as características deste aplicativo, desse software, o que será feito dos dados desse usuário, e se eu tiver algum problema, como que eu entro em contato com a equipe, enfim. Não é tema para agora, a gente vai ter um vídeo falando sobre isso, mas a gente não pode esquecer que termos e condições devem estar presentes na tela de login e na tela de cadastro, pois é o primeiro momento que o usuário tem acesso e é como se fosse um contrato com ele. Olha, usuário, é assim que você vai utilizar a plataforma e é isso que nós faremos com seus dados e em caso de problema você vai ter esse caminho para você entrar em contato com a gente. Beleza? Criar conta. Acabou. Então, esses são os elementos fundamentais que a gente tem que ter numa tela de login. Então não vamos esquecer. Resumindo, e-mail e senha. Você pode utilizar também botões como fazer login com o Facebook, fazer login com o Gmail, mostrar senha, máscara na senha, termos e condições de política de privacidade, lembrar senha e esqueci minha senha. Se você não se esquecer de implementar essas funcionalidades na sua tela de login, você vai ter uma tela de login completa com todos os elementos que são fundamentais para uma excelente experiência do usuário. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo falando sobre a tela de login e espero que você acompanhe também os nossos vídeos de toda a série falando sobre esses elementos do desenvolvimento de software.
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e eu te vejo no próximo. Até mais!